são imagens fortes que as razões por detrás deste assassinato não se sabem ainda, mas sugere-se até certo ponto o crime organizado como estando por trás da morte deste candidato. Como é que olha para esta situação e quais são as possíveis causas que também podemos aqui apontar para razões como motivadoras desse assassinato? Para um ato infeliz e um dia que ficará, mas sobretudo pela importância deste candidato e pelo seu desempenho desde a sua terra no combate à criminalidade, no combate à corrupção, no combate, enfim, a todo um conjunto de práticas que minam a convivência civil entre cidadãos do Equador. Ele era um deputado pelo partido, pela coligação Movimento Construímos o Equador e do Partido Socialista, e se tinha predisposto a concorrer às presidenciais do dia 20 de agosto, depois de o presidente ter dissolvido em maio o parlamento, porque temia, não é, um novo impeachment da parte do parlamento do Equador, onde o presidente atual não tem maioria. Aliás, o atual presidente, em fim de mandato, já tinha sofrido um outro impeachment em dezembro de 2021 e em junho de 2022. Era um dos favoritos, o seu movimento se colocava em terceiro lugar e, eventualmente, em caso de uma segunda volta, se ele pudesse colocar-se entre os dois candidatos mais eleitos, poderia colocar-se numa posição melhor de consagrar-se presidente do Equador. As causas reais, como pode imaginar, nós não as sabemos. A Polícia Federal ou a Polícia Investigativa deverá fazer o seu trabalho para encontrar as reais causas desse assassinato, mas é um ato que, de certa forma, vem a somar-se a um conjunto de atos que marcam na América Latina, não é, tentativas de assassinato e até mesmo de assassinato de líderes ou figuras públicas e políticas. Por exemplo, em 2021 foi assassinado o presidente do Haiti, Jovenel Moïse. Em 2022, a vice-presidente da Argentina e também a antiga presidente da Argentina sofreu uma tentativa de assassinato. Em 2018, o então candidato às eleições presidenciais do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado. E, enfim, soma-se um conjunto de atos que mostra que há um padrão de intimidação e até mesmo de assassinatos de figuras políticas na América Latina, e um ato que até decorre de atos muito mais antigos. Basta ver aqui que, em 1994, um dos principais candidatos do Partido Revolucionário Institucional do México, o candidato Luiz Colosio, também foi assassinado. Quer dizer, há aqui uma tendência que na América Latina devia fazer refletir a sociedade daquela parte do planeta sobre qual deve ser o nível de proteção que deve ser dada, mas também, sobretudo, o nível de confiança que deve haver entre determinadas franjas da população e as elites políticas, e não só desses países, porque a continuar assim é a democracia, não é? É que sai a perder, porque se os candidatos às eleições presidenciais ou parlamentares não podem exprimir as suas posições ou o seu posicionamento sobre determinados assuntos porque temem de serem assassinados, os eleitores não poderão saber quais as linhas de pensamento que guiam esses candidatos e os seus partidos. De consequência, votarão sem saber quais são as grandes linhas de pensamento e até não populares desses candidatos. É a democracia que mancha, que perde o seu vigor, e isso, mais uma vez, deveria fazer refletir as sociedades da América Latina sobre como, por exemplo, garantir até a própria segurança desses candidatos. Por exemplo, o pré-candidato, o candidato às presidenciais agora assassinado, já vinha denunciando atos de tentativas de assassinato. Ele era consciente que era um indivíduo alvo, não é, de, enfim, tentativas de assassinato. Aí as autoridades policiais do país deviam, eventualmente,
e seguramente deveriam reforçar a sua segurança. Por exemplo, não lhe fazer entrar numa viatura não blindada ou reforçar a sua segurança pessoal. Isto não se verificou porque, pelos sinais que recebemos, se tivesse havido estes elementos de segurança mínima, teria saído ileso deste atentado que lhe vitimou. Enfim, é um ato, digamos assim, bárbaro que mancha a democracia do Equador, mas também toda a democracia do mundo, não só do mundo da América Latina, como também do mundo democrático, que nesta altura deveria unir-se para condenar este ato que vitimou, não é, uma das vozes mais sonantes do Equador, uma das vozes mais corajosas do Equador no que diz respeito ao contraste, à criminalidade, à corrupção e a todos os atos que de certa forma, perigam, não é, a convivência sã entre os cidadãos daquele país. Todo este pacote de críticas que fez contra a corrupção e outras queixas também que apresentou contra a elite política do governo, do antigo presidente, fazem-nos aqui acreditar também que seja ou tenha sido uma pessoa que terá incomodado muita gente da elite do Equador. Né? Mas isso não pode ser razão para assassinar um cidadão. Né? A democracia é mesmo isso. Vivemos num mundo onde as opiniões valem o que valem, não podem ser, mesmo se ele fosse um incômodo, não poderia ter pago esses incômodos com a sua própria vida, não é? Quer dizer, não estamos a dizer aqui que tenham sido essas as razões do seu assassinato, mas não há nenhuma relação direta, não devia haver e não deve haver uma relação direta entre o posicionamento de um político, de um cidadão, com a sua segurança pessoal. Em democracias isso não existe. Em, em ditaduras, sim, mas o Equador é uma democracia e os cidadãos são livres de se exprimirem como quiserem. A ver, vamos o que a polícia investigativa irá determinar. Foram detidos algumas pessoas, eventualmente poderão confessar ou não confessar ou dar pistas sobre quem terão sido os seus mandantes e eventualmente e esperar que, aliás, sejam punidos exemplarmente, né, para desencorajar esses atos que minam a democracia, a convivência pacífica entre os cidadãos num regime chamado de consenso. E aqui uma nota interessante, Bervaldo, que vale a pena lembrar, é uma nota antiga, durante a realização de em 1970, em Nova York, os 100 anos da Associação dos Advogados de Nova York, a que havia participado a politóloga Hannah Arendt, ela havia dito ali que um dos problemas que se devia abordar, ou que abordou, era a relação que deve haver entre os cidadãos e a legalidade numa sociedade de consenso. Este já era um problema antigo, era já um problema de interesse dos politólogos na altura. Estamos a falar dos Estados Unidos, onde também pulava na altura um nível de violência tal, violência urbana por motivos, enfim, vários. Mas este tema também poderia ser do interesse hoje dos políticos em toda a parte do mundo, onde há não só esses assassinatos, como também confrontos militares, como acontece no Sudão, ou intentonas golpistas, como acontece no Sahel, porque pode haver, digamos assim, desencontros de opinião, mas em sociedades democráticas ou sociedades que tendem a rimar para regimes democráticos, um dos elementos cruciais é a liberdade. Isto é, mais do que autoridade, como dizia Malaparte, numa sociedade mais do que autoridade, é a liberdade que também conta, que forma a sociedade civil moderna, onde as opiniões devem ser respeitadas e não devem ser, digamos assim, oprimidas ou censuradas, porque, enfim, tocam os interesses deste ou daquele. Não é? Enfim, temos que promover este tipo de cultura
de tolerância política, de tolerância académica, de tolerância cultural, quer ao nível das sociedades, como também nas relações entre as sociedades, porque isto vai garantir, não é, uma convivência pacífica e segura, e também ter dar um ímpeto importante para o desenvolvimento da democracia no mundo inteiro.